Passemos então às medidas de expressão, ainda continuando no livro de estatística. Falámos na última aula sobre as medidas de localização, sobre a média, os quartis, a mediana. Agora vamos falar das medidas de dispersão, que no fundo dão informação se os valores se dispersam muito, se estão muito concentrados, por aí fora. Bom, o primeiro valor que nós vamos falar é sobre a amplitude de uma amostra, e a amplitude da amostra é simplesmente o maior valor da amostra menos o menor valor da amostra, está bem? Por exemplo, naquela amostra, ela deve estar aqui em cima, nesta amostra discreta, a amplitude é 29 menos 7. É simples, é só fazer o máximo menos o mínimo, está bem? Se a amostra já estiver agrupada por intervalos, então a amplitude é o maior valor que surge no intervalo, neste caso é o 50, menos o menor valor que surge nos intervalos também, que neste caso é 0. A próxima amplitude que vamos dar é a amplitude interquartis. Isto é muito simples. A amplitude interquartis é simplesmente o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Para quem não se recorda como é que se calculam os quartis, vão à aula anterior e lá nós fizemos o cálculo dos quartis. Aqui é simplesmente, depois de ter os quartis calculados, fazer o Q3 menos o Q1. Próximo valor, este não é muito utilizado, que é o desvio médio. Para o desvio médio nós precisamos da média da amostra. E o desvio médio calcula-se da seguinte maneira. Faz-se o módulo entre a diferença de cada valor da amostra e a sua respectiva média. Por exemplo, aqui os valores são 7, 7, 11, 15, 19 e 22. Fazemos, e a média deu-nos 3,5. Está bem? A média é só somar tudo e dividir por número total de elementos. Neste caso, o desvio médio será o módulo de 7 menos 3,5 para este elemento. Depois voltamos a fazer módulo de 7 menos 3,5. Depois fazemos o mesmo para o 11, para o 15, para o 19 e para o 22. E no final dividimos tudo por 6. Recordem que o que o módulo faz é transforma valores negativos em positivos e mantém os valores positivos igual. Está bem? Neste caso deu 31 a dividir por 6, que dá 5,167. No caso das amostras discretas ou contínuas agrupadas, isto é, quando já temos tudo organizado ou desta maneira ou por classes, então aqui o princípio é o mesmo que já foi utilizado para a média. Portanto, faz-se a diferença. Por exemplo, neste caso a média deu-nos 2,125. Fazemos na mesma a diferença entre 0 e 2,125 em módulo, mas multiplicamos pela respectiva frequência. Tá? Por exemplo, para o 1, fazemos 1 menos 2,125 em módulo e multiplicamos por 7. Cá está, esta parcela aqui. E agora fazer o mesmo para todas as outras parcelas. Podem fazer isto na calculadora, não é? Ou então vão fazendo os módulos 1 a 1 e depois é só multiplicar pelo respectivo valor. Aqui até deu 40 sobre 40, que vai dar igual a 1. O número de elementos desta amostra é 40. Bom, próxima. Agora vamos falar da variância da amostra do desvio padrão. Como é que se calcula a variância da amostra? No caso das amostras discretas, e também vamos precisar da média para calcular este valor, fazemos a diferença entre cada valor observado e a média e levamos ao quadrado. E no final dividimos estas parcelas todas, que vão ser somadas, dividimos estas parcelas todas por n-1. Voltando àquela amostra de há pouco em que a média era 3,5. Como é que fica neste caso? 7 menos 3,5 ao quadrado. Depois outra vez 7 menos 3,5 ao quadrado, mais 11 menos 3,5 ao quadrado. Fazemos isto para todos os valores e dividimos por n-1, que neste caso 6 menos 1 dá 5. E esta soma toda deu 195,5 a dividir por 5, que dá 39,1. Qual é a diferença para o caso das amostras agrupadas? É outra vez a mesma coisa. Fazemos na mesma a diferença entre cada valor observado e a sua respectiva média, ao quadrado, mas temos que multiplicar pela frequência. Pela frequência absoluta neste caso. Portanto, como é que ficaria nesta situação? 0 menos 2,125 ao quadrado vezes 5. O 1 menos 2,125 ao quadrado vezes 7. Estão a ver? O 12 que multiplica por 2 menos 2,125 ao quadrado. É sempre a mesma coisa, só que vão mudando as frequências que estão a multiplicar, claro. E o valor que está a subtrair à média. De resto é só correr cada uma destas linhas da tabela. Isto para as tabelas agrupadas por classe é a mesma coisa, só que nós temos de descobrir o valor médio de cada uma das classes. Tá? E dividimos por 39 porque o número de elementos da amostra é 40. Portanto, isto será
a variância da amostra. Há quem também fale da variância da população, se em vez de estarmos a falar de uma amostra, mas sim da população toda, então nesse caso divide-se por n. Isto agora vai ser mais uma daquelas coisas que depende um pouco de como o vosso professor abordar este tema. Há pessoas que nem sequer falam desta situação de dividir por n e falam apenas em dividir por n menos 1. Há quem faça ao contrário, que divida sempre por n. Há quem fale das duas e que explique quando é que se calcula numa situação e quando é que se calcula noutra, que me parece a mim ser, se calhar, a abordagem mais adequada. Portanto, para mim, quando estamos a falar de uma amostra, a variância da amostra divide-se por n menos 1. Quando estamos a falar da variância da população, então nesse caso divide-se por n, está bem? E há aqui duas fórmulas alternativas para a variância. A diferença é que aqui fazemos os quadrados, a soma dos quadrados de todos os elementos, dividimos por n menos 1 e depois temos que subtrair n por n menos 1 vezes a média ao quadrado. Acaba por dar o mesmo resultado, está bem? É apenas uma abordagem alternativa àquelas fórmulas que eu utilizei há pouco. Até podem fazer a experiência, tentar utilizar uma fórmula e tentar utilizar outra e ver se no final dá ou não dá o mesmo valor. À partida, utilizem aquela onde se sentem mais à vontade. Eu adotei por aquela primeira abordagem porque foi aquela que eu obtive nos manuais da Porto Editora. Tá bem? Não quer dizer que eu acho que aquela é mais correta ou como é mais correta do que a outra. Não vejo assim grande diferença. Depois, finalmente, relativamente ao desvio padrão. O que é o desvio padrão? É simplesmente fazer a raiz quadrada da variância. Por exemplo, para aquela primeira amostra, se a variância for 39,1, o desvio padrão é a raiz 39,1. Está bem? Para aquela que estava agrupada, a variância deu-nos 1,548. Então fazemos a raiz quadrada de 1,548 e termina esta aula com algumas propriedades do desvio padrão. Primeiro, o desvio padrão e a variância são sempre maiores ou iguais do que zero. Quanto maior for o desvio padrão, maior é a dispersão dos dados relativamente à média. Portanto, a informação que este desvio padrão nos dá, e até a variância, indica-nos se de facto os valores se afastam ou não muito da média. Quanto maior for a variância ou quanto maior for o desvio padrão, mais afastados estarão os valores da amostra da média. O desvio padrão só é zero quando os valores são todos iguais ao mesmo. Portanto, só nessa situação é que o desvio padrão é zero. Porquê? Porque nesse caso a média coincide com esse mesmo valor. É uma amostra do género 3, 3, 3, 3, 3. Se vocês quiserem calcular a média desta amostra dá 3 e o desvio padrão ou variância vão dar zero. De certeza absoluta. Façam a experiência, está bem? Finalmente, se adicionar o mesmo valor a todos os elementos da amostra, o desvio padrão não sofre qualquer alteração. Portanto, se pegarmos numa amostra e somarmos 5, por exemplo, a todos os elementos dessa amostra, a média aumenta 5, o desvio padrão e a variância ficam rigorosamente na mesma. Porquê? Por causa daquilo que eu referi há pouco. O afastamento dos valores da média não muda, continua a ser o mesmo. Ora, se multiplicarmos o mesmo valor por todos os elementos da amostra, então o desvio padrão vem também multiplicado por esse mesmo valor. Ok? O meu conselho é resolvam alguns exercícios, calculem médias e variâncias. A calculadora também obtém o desvio padrão. Eu já vos vou mostrar um exemplo disso. Até posso pegar naquela amostra discreta que nós trabalhámos há pouco. Normalmente a calculadora não faz o desvio médio, faz o desvio padrão. Portanto, a amostra tinha 7, 7, 11, 15, 19 e 22. Eu vou recordar como é que isto se fazia. Mas aqui a estatística. 7, 7, 11, 15, 19 e 22. Vamos aqui a calc. Vejam se o setup está lista 1 e 1, quando é só com uma coluna. Também já falei disso na última aula. Lá está, a média dá 13,5. E este é o desvio padrão com a dividir por n menos 1. Esta também faz o desvio padrão a dividir por n, ou seja, faz o desvio padrão da população e da amostra. Só para recordar quanto é que nos deu o nosso desvio padrão, ele está aqui mais abaixo, deu-nos 6,253, que lá está, de acordo com a calculadora, 6,253. E dá exatamente a mesma coisa, está bem? E as TIs igualmente fazem isto na parte do stat. No edit vocês colocam as tabelas e depois no calc vocês vão buscar estes valores da média, do desvio padrão, da mediana, da moda, dos quartis. A calculadora praticamente que faz quase todos os elementos. Não faz, por exemplo, a variância, mas reparem, se vocês tiverem desvio padrão, quiserem a variância, e levem o desvio padrão ao quadrado e terão a variância da amostra, está bem? Acaba por ser bastante simples porque o caminho é quase o mesmo, não é? Para obtermos o desvio padrão fazemos a raiz da variância, se quisermos a variância fazemos o quadrado do desvio padrão
treinem exercícios com diferentes tipos de amostras, para vocês verem diferentes tipos de abordagens para o cálculo destes mesmos parâmetros. Vão ver que não é propriamente a matéria mais difícil do 10º ano. Eu até considero mesmo o livro de estatística o livro mais acessível. Calha bem estar no 3º período, assim dá para subir as notas. Mas de qualquer das maneiras não se descuidem, resolvam exercícios sobre estas matérias. Na próxima aula iremos abordar o último tema, que são os dados bidimensionais. Aqui vamos utilizar muito a calculadora, vamos ver alguns conceitos. Mas será também uma aula extremamente simples e leve. Espero que vocês gostem. Até breve.